Olá, tudo bem? Meu nome é João Vitor de Lima Melo e hoje vou estar dando sequência na aula de contabilidade de custos. Hoje irei abordar as definições e exemplos sobre os critérios de avaliação dos estoques de bens adquiridos. Então, nós vamos trabalhar na modalidade de específico, PEPs, UEPs, média ponderável móvel e média ponderada ou média ponderada fixo. Então, o que você achar melhor dizer. Tem gente que fala mais sobre média ponderada e tem gente que gosta de acrescentar o fixo na frente do ponderada, certo? Então, nós somos da Faculdade Universidade Federal da Grande Dourados, onde o docente é o Gerson João Valereto e o discente João Vitor de Lima Melo. Eu fiz da seguinte forma a aula de hoje. No segundo slide eu coloquei a definição do que significa esses critérios de avaliação, né, dos estoques. E aí, em seguida eu coloquei os slides referente o que significa cada um deles, mais um exemplo. Então, para a gente ter a definição e também nós temos o exemplo de forma prática. Então, vai ser bem interessante e bem fácil de compreensão. Vamos lá. A definição. A avaliação de estoque compreende a determinação do valor de mercadorias, matérias-primas, produtos acabados ou em fabricação. Existem vários critérios para a avaliação de estoques, destacando-se entre eles aquele que recomenda tomar por base o menor preço entre o custo e o de mercado. Então, isso significa que vai ter várias metodologias da gente controlar os nossos estoques, certo? E as metodologias de controlar nosso estoque é aquele que eu tinha falado no slide passado, que é o específico, o PEPs, o EPs, média ponderada móvel e média ponderada fixa, certo? Então, são esses tipos de critério que a gente vai poder usar para a gente ter o controle do nosso estoque. Então lá cada empresário ou contribuinte ele vai escolher a sua forma de trabalhar o estoque, certo? Então vamos lá. O específico. Neste método, o custo de cada produto é identificado individualmente. O custo segue o fluxo físico de entrada e saída daquele item específico dos estoques para o resultado do período. Esse método é aplicável geralmente quando é possível fazer a identificação do preço específico de cada unidade de estoque, como por exemplo em indústrias de bens de capital, revenda de veículos e serviços. Então, eu gosto de trabalhar comumente, possamos dizer o específico, seria quando você consegue pegar as especificações desde quando vem lá da compra fora do estado. Então, a gente consegue estratificar esse custo, certo? Eu vou estar no próximo slide colocando exemplo, que vai ficar até mais fácil entender o que eu estou querendo falar. Por exemplo, aqui. Então, nós temos uma situação de produto. Lá nós temos o código, né, na primeira fileira. Na segunda fileira nós temos o nome do produto. E aí a gente tem do próximo lado estoque mínimo, que tem que ter, estoque atual e o status. Então, nesse tipo de estoque, ele trabalha com esse tipo de avaliação. Ele vai ver que nós estamos tendo um estoque baixo, um estoque confortável, um estoque moderado. Então, a partir desse status, a gente vai conseguir ir repondo, fazendo nossas compras para poder entrar dentro do estoque, certo? Então, por exemplo, lá, nome do produto, prego, estoque mínimo é 1. Então, no nosso estoque, 1 não, desculpa, 1000. E no nosso estoque atual tem 400. Então, nós estamos com estoque baixo. Estoque baixo por quê? Porque a média que tem de vendas é 1000. Então, nós temos que fazer compra desses pregos para poder chegar no 1000 e ficar com um estoque moderado, certo? Que vai estar na média. Vamos lá, parafuso, estoque mínimo 1000. No estoque atual nós temos 1550. Então nós temos um estoque moderado, certo? Vamos lá. Martelo, estoque mínimo é 20. Então no estoque atual nosso, nós temos 210. Então nós está com um estoque confortável, certo? Olha lá, o código 4, perna de serra, estoque mínimo 50, estoque atual 310. Então também está confortável. Próxima mercadoria, tubo, estoque mínimo 15, estoque atual 10. Então nós está com estoque baixo porque está faltando, certo?
Então, o estoque específico, a maior especificação dele é trabalhar separadamente os produtos. Então, cada produto vai ter seu custo, certo? Não vai ser igual aos outros. Então, aqui a gente usa esse tipo de estoque quando nós temos uma ideia, nós temos a certeza de como que é o custo de cada dessas mercadorias, beleza? Vamos para o próximo. PEPs. Primeiro que entra é o primeiro a sair. Os primeiros custos são os primeiros a serem transferidos para o custo das vendas. Assim, assume-se que o saldo remanescente nos estoques representa as compras mais recentes e, consequentemente, é o mais próximo do custo de reposição. E em períodos de alta dos preços, o PEPs resulta em estoques finais maiores e lucro também maior. Esse tipo de estoque, nós temos que tomar bastante cuidado quando a gente vai preencher ele. Tanto esse PEPs quanto o EPs. O EPs é o primeiro que é o último que entra, é o primeiro que sai, o EPs. Então, quando a gente for preencher esses dois tipos de estoque, nós temos que tomar muito, mas muito cuidado, porque é muito fácil haver confusão, fazer ela de forma incorreta. Então, para a gente ter uma noção mais especificada, vou estar passando um exemplo de como funciona esse PEPs. Então, nós sabemos que o PEPs é o primeiro que entra, é o primeiro que sai. Então, vamos lá, tenta entender os números comigo. Nós vamos trabalhar com 3 colunas entre a entrada, a saída e o saldo, beleza? Então vamos lá. A data do dia 1º vai entrar 1000 produtos, certo? 1000 produtos com o preço unitário de R$10. Então vai dar um total de 10.000, porque a gente vai pegar 1000 vezes 10, 10.000. Então esse é o nosso valor que nós temos. Esse é o nosso saldo lá. No segundo dia, que vai ser a segunda operação, nós vamos comprar 1000 novamente, porém agora com preço unitário de 15. Você viu que é a mesma quantidade, só mudou o unitário? Então tá. Então a gente comprou 1000 no preço de 15, que vamos ter 15.000. Agora vamos jogar lá pro lado direito. Então, na nossa primeira especificação, nós temos lá quantidade 1000, unitário 10, total 10.000. Aí novamente no segundo dia nós temos os 1000, os 10 e os 10 unidades, não, desculpa, os 10 reais que é o valor dele, e o total de 10.000. Aí no mesmo campo vamos ter 1000, que é do segundo dia, com unitário 15, que aí vai dar 15.000. Então é 1000 vezes 15, 15.000. Beleza? Então lá nós vamos somar. Nós somando, vamos pegar o valor de 2.000 e vamos ter um valor final de 25.000. Beleza? Então essa é a nossa entrada. Fechou? Agora, na saída, o que vai fazer? Eu vou vender 1000, certo? Então eu vou vender 1000, os meus primeiros 1000 não é no valor de 10.000 reais? Sim, valor de 10.000 reais. E o valor unitário dele é 10, tá vendo? Então nós vamos pegar 1000 vezes 10, 10.000. Então a gente matou a primeira operação, que foi do primeiro dia. Então no nosso estoque, o que vai sobrar? Vai sobrar os 1000 reais do segundo dia, com preço unitário de 15, no valor de 15.000, certo? Então você viu que a primeira mercadoria que entrou foi a primeira mercadoria a sair, certo? Então por isso que o nome é PEPs, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então a primeira mercadoria que entrar vai ser a primeira mercadoria a sair do estoque, vai ser a primeira que vai ser vendida. Então resumindo, é isso, é bem fácil de entender, bem legal e bem simplificado, certo? Vamos para o próximo. O EPS. O EPS é o último a entrar, primeiro a sair. Nesse método, os últimos custos a dar entrada no sistema de custos serão os primeiros a serem transferidos para o custo dos produtos vendidos.
Assim, os estoques representam o custo mais antigo, o que geralmente não representa o fluxo físico das empresas que visam, usualmente, vender os produtos mais antigos como forma de prevenir a retenção de produtos deteriorados ou obsoletos, certo? Então, o maior motivo de estar fazendo esse tipo de controle é para poder vender os produtos mais antigos, como forma de prevenir a retenção dos produtos deteriorados ou obsoletos. Então vamos passar para um exemplo. Aqui ó, eu tenho mais informação do que no exemplo anterior, certo? Então aqui a gente vai conseguir entender mais. Beleza? Então já nessa ficha de controle de estoques, ela é referente a cadeiras. Eu uso muito cadeira nos exemplos das outras aulas anteriores, né? Para poder falar da matéria-prima, das transformações, enfim. Vamos lá. Aqui nós vamos ter já um estoque. Então, no estoque, nós vamos ter o saldo inicial de a quantidade de 20, no valor de R$ 50. Aí, no caso, 20 vezes 50 dá 1.000. Beleza? Fechou. Esse é o saldo inicial. Vamos lá. No primeiro dia de fevereiro, primeira operação, nós vamos ter uma venda, que é saída. Então, nós vamos vender 10 a quantidade. Nós vamos vender 10 no valor de R$ 50. R$ 50 eu pego do valor da média lá do meu inicial, que é o saldo de estoque inicial. Beleza? Vai dar o total de R$ 500. Então, nós vamos atualizar. Antes, o estoque tinha 20 e agora nós vamos ficar com 10, certo? Então, 10 no valor de 50, porque foi R$ 50 é a média. E agora nós pega o 1.000 menos o 500 que foi vendido, é 500. Então, lá no nosso primeiro dia, nós vendeu 10, que foi a metade, o mesmo preço e o mesmo valor. Certo? Então, 20 menos 10 vai sobrar 10, 50 que é a média de reais que foi vendido e o total de 500 que é 1.000 menos 500. Beleza. Vamos lá para o segundo operação. Foi no dia 7/2. Então, dia 7/2 nós fizemos uma entrada, nós fizemos uma compra. Então, essa compra, como que foi feita? A gente comprou a quantidade de 10, nós pagamos R$ 45, certo? Então, 10 vezes 45 dá o total de 450, beleza? Então, nós vamos atualizar lá a ficha. Então, nós vamos repetir o primeiro que está ali em cima, que é a média. Vamos pular um quadrado abaixo e vamos colocar que foi uma entrada de 10 no valor de 45, com o valor total de 450, que é 10 vezes 45, 10 a quantidade vezes o valor, dá o total de 450. Beleza, na terceira operação do dia 8, nós fizemos uma venda. Então, a gente vendeu 10 e com o valor de 45, por quê? Por que 45 e não 50? Porque o 45 foi o preço do último que a gente pagou, certo? Então, o EPS ele vai pegar sempre o último. No caso, o último que entra vai ser o primeiro a sair. Então, esse 45 foi o último a entrar e ele vai ser o primeiro a sair. E vamos atualizar os saldos. Olha lá, aí vai ficar a quantidade de 2 no valor de 50. Por mais que seja 45, a gente sempre joga um passo abaixo. E aí no valor de 400. Então, assim sucessivamente. É dessa forma como funciona o controle do EPS, certo? Então, é só inverter a do PEPS. Só que nessa inversão a gente tem que tomar cuidado, que a gente sempre vai ter que ir atualizando num quadrado abaixo para a gente não se perder e não fazer confusão nos valores de quantidade, certo? Então funciona dessa maneira. Vamos lá. Média ponderada móvel. Essa média ponderada móvel é a que eu mais gosto de usar quando eu estou fazendo os fechamentos, certo? Então aqui eu gosto dela porque é bem legal tirar a CMV a partir dela. Então vamos lá. A média ponderada móvel é, segundo esse critério, o custo médio das unidades em estoque é atualizado a cada compra de outras unidades a um custo diferente. A média móvel é mais dinâmica do que a média ponderada. E uma vez que não exige o computo da média para o período específico, é regularmente disponível em vez de apenas no final do período. E no Brasil é o método mais comumente encontrado. Então a gente sempre vai trabalhando com a média de valor total dividido pela quantidade adquiridas. Então você vai entender mais no próximo exemplo.
Vamos lá. Exemplo de média ponderada móvel. Nós vamos ter, na primeira operação, uma compra de 1.500, a quantidade, no valor de R$ 10, e o total vai dar 15.000. Então esse vai ser nosso saldo inicial também, porque o estoque inicial estava zerado, então a gente inicia com essa operação. Beleza. Agora, nós compramos 2.500 no unitário de R$ 12 no valor de 30.000. Então nós vamos atualizar lá no cantinho. Então 1.500 mais 2.500, 4.000. Vamos ignorar o unitário e vamos, a gente ignora o unitário, né? E vamos pegar o total. 15.000 mais 30.000, 45. Aí nós pegamos 45.000 dividido pela quantidade, vai dar o valor unitário de 11,25. Perfeito, certo. Essa é bem fácil de entender. A gente sempre vai ignorar na compra o valor que a gente comprou, do custo da unidade, e vamos sempre dividir o total pela quantidade atual. Cara, essa é a forma mais legal de trabalhar, a que eu mais gosto, a que eu mais me identifiquei e eu acho até mais fácil para poder tirar o CMV. Beleza, vamos lá. A terceira, nós vamos fazer uma venda. Então, a nossa venda vai ser a quantidade de 1.500, certo? Quanto que tá lá o nosso custo? Tá 11,25, certo? Que é 45 dividido por 4.000, 11,25, beleza. Então, nós vamos vender essa mercadoria a 11,25, que vai dar 1.500 vezes 11,25, valor de 16.875. Fechou? Bonitinho. Beleza, o que nós vai pegar? Nós tinha 4.000. Como nós vendemos 1.500, então vai ter uma sobra de 2.500. Vendemos o valor de 11,25, então vamos atualizar 11,25. E o valor total, que é 45 menos 16.875, dá 28,25. E assim sucessivamente. Vai ter a quarta operação e a quinta operação. Então você sempre vai fazer dessa forma. Como isso aqui tem pouquinho, eu vou estar usando o resto da planilha. Beleza, vamos lá na quarta operação. Nós compramos 1.000 no valor de 13, 1.000 vezes 13, 13.000 o valor total. Então a gente vai pegar, fazer 1.000 mais 2.500 que tinha sobrado do estoque anterior, 3.500. Ignoramos o valor de entrada que foi R$ 3 e vamos direto para o valor total. 13.000 mais 28.125, nós temos o valor de 41.125. Perfeito? Maravilha. Agora nós vendemos 2.000 dessas unidades. Então 2.000 lá na tabela anterior, 11,75 o nosso custo unitário. Então 2.000 vezes 11,75 vendemos por 23.500. Então agora nós vamos pegar 3.500, que é que nós tinha antes, vendemos 2.000, vai sobrar 1.500 no preço de 11,75. E o estoque vai fazer 41.125 menos 23.500, que é 17.625. Então a gente sempre vai trabalhar a média das nossas operações, do nosso estoque. Então nós sempre vamos ignorar o valor de entrada e vamos usar o que a gente tem de saldos anteriores. Perfeito? Então vamos para o último exemplo, que é o ponderado ou o fixo. Então, média ponderada fixa é a média ponderada. Ao final de cada período contábil, o custo médio de cada produto é calculado através da média de todos os produtos em estoque. O custo médio é determinado dividindo-se o estoque disponível pela quantidade existente. Então, vamos para um exemplo. Olha lá, nós vamos ter no período do dia 22, dia 25 e dia 26. No dia 22, a gente comprou 40 no valor de R$ 1,50, que dá R$ 60. No segundo dia, a gente comprou 25 quantidade a 1,60, que dá R$ 40. Então passamos lá para o outro lado. Então tá, 40 mais 25 nós temos 65. Aí nós vamos pegar e fazer o outro lado lá, que é 60 mais 40, que dá 100. E aí nós vamos pegar o 1,50 mais 1,60, é o 1,50 mais 1,60, que vai dar 3,10. Então, me desculpa, essa parte a gente ignora, do 1,50 mais 1,60. A gente não vai usar esse. A gente vai pegar, vai fazer o 100 dividido pelo 65,
que é o nosso valor que vamos ter da média, que é 1,54 aproximado, certo? Então é dessa forma que funciona a ponderada fixa. Ela também é legal de usar, porém eu prefiro mais a outra que vai atualizando os saldos a cada operação, certo? Então vamos lá, 65, que é o valor dos dois, a soma dos dois primeiros dias de operação, no valor de R$ 100, que é 60 mais 40, e aí nós pegamos 100 e divide pelo 65, é o valor de 1,54 que nós vamos ter de custo. Beleza? Então, basicamente é isso. É bem fácil de entender, é bem legal esse conteúdo. Então, aí você escolhe a forma que você achar melhor para você trabalhar. E é isso. Sucesso. Então, aqui eu deixei a referência onde eu peguei todas as definições que tem de cada critério, né? Para formar o custo. E é isso. Muito obrigado e até a próxima aula.